Fusos horários. 1884. Esse foi o ano de criação dos fusos horários. Até então no mundo existiam milhares de horas diferentes. Só nos Estados Unidos existiam cerca de 300 horários diferentes. Imagine você a confusão que não era para poder pegar um trem. Imagine como seria lidar com uma pessoa de cidades diferentes, fazer uma ligação, porque às vezes, dentro de uma mesma cidade, existiam de 2 a 3 horas. Não existia, portanto, uma padronização. Até que 25 países se reuniram no que ficou conhecido como Conferência Internacional do Meridiano. Essa conferência foi realizada em Washington, Estados Unidos. O que ficou decidido nesta conferência? Ficou decidido que o meridiano de Greenwich ele seria a linha de referência para medir as longitudes. E essa linha de referência, que é o meridiano de Greenwich, tinha uma função: acertar os relógios em todo o mundo. Nós temos 4 regras básicas para que você possa resolver uma questão de fuso horário. Nós temos que lembrar um detalhe. A Terra, ela não é uma circunferência perfeita. A Terra é uma geóide, um formato arredondado, levemente achatado nos polos. Mas por parecer uma circunferência, ela tem 360 graus. Quantas horas tem o dia, professor? O dia tem aproximadamente 24 horas. O que é que nós temos que fazer? Pegar 360 graus e dividir por 24 horas. Desta forma, nós temos a percepção que a cada 15 graus temos 1 hora. Temos que perceber isso, é muito importante. Vou voltar. A cada 15 graus, nós temos 1 hora. A segunda regra muito importante é que de leste para oeste, somamos 1 hora a cada 15 graus. De oeste para leste, diminuímos 1 hora a cada 15 graus. A terceira regra, nós temos que saber que em Salvador são 14 horas. No Rio de Janeiro, 14 horas. Por que isso? Porque Salvador e Rio de Janeiro estão dentro do mesmo fuso. Resumindo, terceira regra, dentro do mesmo fuso não existe alteração horária. A quarta regra é muito importante. Quando você se deparar com um problema, uma questão de fuso horário, você não pode esquecer que duração de viagem e o tempo de parada você sempre vai somar. Não importa o sentido da viagem. Se você vai de leste para oeste, de oeste para leste. Se indicar duração de viagem de 3 horas, tempo de parada de 1 hora, a sua obrigação vai ser sempre somar. Não existe duração de viagem e tempo de parada negativo. Você sempre soma. Munido dessas 4 regras, você consegue responder a maior parte dos problemas, os fusos horários, mas você quer responder todos. E aí você precisa saber de 2 observações importantíssimas. A primeira corresponde ao fuso inicial. Observamos aqui nessa tabela que o fuso inicial é Greenwich. O fuso inicial tem 0 graus. O fuso inicial ele divide um fuso ao meio. Quantos graus tem um fuso? 15. Se um fuso está dividido ao meio, nós temos 7 graus e 30 minutos para leste, 7 graus e 30 minutos para oeste. Mas e aí? Qual é a grande novidade? Você não pode deixar de saber. Dentro do fuso inicial, nós temos o mesmo horário. Não importa se você vai sair de leste para oeste, dentro deste fuso inicial, a hora não é alterada. A segunda observação corresponde à linha internacional da data. A linha internacional da data, que é um antimeridiano de Greenwich. Essa linha internacional da data, ela tem 180 graus. O nome é claro, você não pode errar. Na linha internacional da data, o que altera não é a hora, e sim o dia. De oeste para leste, atravessando a linha internacional da data, nós temos o acréscimo
de um dia. De leste para oeste, nós temos a diminuição de um dia. Não podemos esquecer isso por hipótese nenhuma. Quantas regras são? 4. 15 graus equivale a 1 hora. Segunda regra, de leste para oeste, soma 1 hora a cada 15 graus. De oeste para leste, diminuímos 1 hora a cada 15 graus. A terceira regra, dentro do mesmo fuso não existe alteração horária. A quarta regra, duração de viagem e tempo de parada, você sempre soma. E as duas observações, vamos relembrar? Primeira observação, do fuso inicial. O fuso inicial divide 15 graus ao meio, 7 graus e 30 minutos para leste, 7 graus e 30 minutos para oeste. Dentro deste fuso não existe alteração horária. A outra observação importante, a linha internacional da data. Eu não mudo hora, eu mudo data na linha internacional. De oeste para leste, soma um dia. De leste para oeste, diminui um dia. Observe agora este treinamento. Um avião sai da cidade X, localizada a 45 graus oeste, às 10 horas, em direção à cidade Y, localizada a 15 graus leste. Sabendo-se que a duração da viagem foi de 4 horas, que horas este avião chegou ao seu destino? Gente, muito importante você perceber que a viagem está indo de oeste para leste. 45 graus oeste para 15 graus leste. Então você vai ter que somar. Observe à minha frente, perceba claramente, 45 graus, 30, 15, 0, 15 graus leste. O avião está saindo nesta direção. A sua obrigação é somar 10, 11, 12, 13, 14. Não é a resposta final, porque você tem que somar com a duração da viagem. 14 horas mais 4 horas, o avião chegou ao seu destino às 18 horas. Aí você me pergunta quantos fusos existem no Brasil. Importante demais que você saiba isso, porque nos últimos anos existiram algumas variações. Vamos começar? Todos os fusos brasileiros estão a oeste de Greenwich, portanto, possuem horas atrasadas em relação a Greenwich. Quando em Greenwich forem 12 horas, no primeiro fuso brasileiro serão 10 horas. No segundo fuso brasileiro, que pega a maior parte do Brasil, serão 9 horas. No terceiro fuso, que pega o estado de Roraima, que pega Rondônia, serão 8 horas. E no quarto fuso brasileiro nós temos o Acre, e no Acre serão 7 horas. Eu falo isso para vocês porque em 2008 foi sancionada uma lei pelo governo federal que mudou os fusos horários no Brasil. Essa lei dizia que o Brasil teria que sair de 4 para 3 fusos horários. Importante que você tenha essa noção. Por quê? Porque em 2013 esta lei foi revogada e voltamos a ter 4 fusos horários. Não posso esquecer, o Brasil, hoje eu estou em 2014, nós temos 4 fusos horários, um oceânico e 3 continentais, todos eles a oeste de Greenwich. Se nós temos fusos a oeste de Greenwich, nós temos horas atrasadas em relação a Greenwich. Não podemos esquecer isso por hipótese nenhuma. Primeiro fuso horário é um fuso oceânico, que pega Fernando de Noronha. Segundo fuso horário é o horário de Brasília, a hora oficial do Brasil. O terceiro fuso horário pega estados como Roraima, como Rondônia, como Amazonas. E o quarto fuso horário pega o extremo oeste do estado do Amazonas e também o Acre. Desta forma, você não mais terá problemas em se localizar, em saber a hora em qualquer lugar que você se encontre.